Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Já são 5h30 da manhã dessa sexta-feira, onde eu retomo com o coração cheio de alegria a gravar os áudios para que as pessoas que estão plugadas neste programa, nessas mensagens que ocorriam quase que diariamente, por um tempo, por dor, por problemas, foram interrompidos. Mas hoje, diante de tanta dor na perna, numa ferida que tenho, uma lesão crônica, levantei-me porque não consegui dormir nenhuma gota esta noite. E vejo que o melhor a fazer não é reclamar, não é xingar, não é ficar mal-humorado ou murmurar. Eu vejo que dentro de mim, exatamente pelos exemplos de Maria, pelos exemplos de José, pelos exemplos de Jesus, que a melhor forma de superar nossas dores, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas, ou sejam elas espirituais, é orando, é refletindo, é buscando naquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo entende, compreende, permite, porque tem um plano determinado para cada filho seu. Então a melhor maneira é recorrer a este Deus invisível, a este Deus aparentemente tão distante, mas que na realidade se encontra tão junto, tão perto, e muito mais do que perto, dentro do nosso coração pela fé, porque assim nos fala São Paulo. É pela fé que Deus habita no nosso coração, que Jesus mora no nosso coração. Então, com isso, ficamos sabendo que a fé é a porta da serventia da casa do coração. Só tem uma porta de entrada, e com a mesma porta que entramos, muitas vezes Deus sai, mas é preciso que antes que Jesus entre, nós limpemos a casa, nós preparemos a casa, nós enfeitemos a casa, nós higienizemos a casa, porque o hóspede a receber é um hóspede extremamente importante, é um hóspede adorado, é um hóspede do qual diante dele se prostra todo nome, diante deste nome se prostra todos os joelhos, diante deste nome, diante deste Deus se dobra até o próprio inferno. Toda corte celestial se prostra, toda corte dos que têm fé, que creem e que têm um amor profundo respondendo ao amor divino, se prostram, se entregam e sabe que não precisa determinar tempo para que viva essa reverência. Ao contrário, é o único tempo que nós aproveitamos. É o tempo que não é perdido, ao contrário, é ganho. É ganho porque já começamos a promover o céu aqui na terra. Quando nós sentimos a presença deste Deus nos acontecimentos diários, quando nós sentimos que temos mãos fortes, quentes sobre nossos ombros, nos estimulando a prosseguir decididamente e, acima de tudo, nos protegendo
de todo o mal que se encontra em nossa retaguarda, que se encontra em nossa frente, ou que se encontra sobre nós ou ao redor de nós. São mãos amigas fortes, que é capaz de nos levantar quando estamos caídos. Quando pelas nossas fragilidades caímos, é Ele que nos levanta como o bom pastor que Ele se diz ser e nos traz diretamente para o seu peito, onde sentimos suas batimentas cardíacas aceleradas. É como se fosse uma taquicardia de um amor inexplicável, inexprimível e único. Ele é capaz, sim, Ele é capaz. Ele é capaz de deixar todas as outras ovelhas exatamente para ir em busca, para procurar, e procura com a voz rouca, emocionada, pela dor que sente no coração da ovelha que foge, da ovelha que rebela, da ovelha que distancia do rebanho, exatamente por desobediência, exatamente por fragilidade, por fraqueza, ou por ser rebelde. E Ele não pune nem castiga esta ovelha, ao contrário, quando a encontra, coloca no topo de seu corpo, da sua altura, no ápice da sua altura, nos seus ombros, contorna o seu próprio pescoço por trás com o corpinho fragilizado da ovelha, segurando-lhe as patas, e volta cantarolando, alegre, levando de volta para o redil a ovelha que lhe fez e que causou tanta preocupação. Assim Deus é conosco. Se ferimos, Ele cuida, porque Ele é muito mais do que o médico dos médicos, Ele é o bálsamo, Ele é o próprio remédio. Ele é aquele que é capaz, simplesmente pela vontade, curar qualquer anomalia, qualquer patologia, assim como Ele curou lepras, que é impossível de ser curada até com próprios remédios. Na época, Ele dizia para o leproso que pediu: se queres, pode. E Ele disse: sim, eu quero. Vai em paz, a tua fé te curou. Esse episódio nos leva a pensar e a refletir que Jesus quer o melhor para cada um de nós. Mesmo quando nós tomamos injeções e odiamos a agulha que perfura nossa pele, que muitos são traumatizados, principalmente quando vê o sangue voltar para dentro da seringa, quando vê as agulhadas, que tamanho que essa agulha fica dentro dos traumas, dentro das marcas de lembranças de algum momento como esse, de uma enfermidade que viveu, de um tempo difícil que viveu, porque os traumas não nascem por si mesmos. Eles nascem decorrentes de um acontecimento e tudo passa a partir daquele momento a gigantar-se em tamanho, em dores e coisas do gênero. Ele é capaz de nos curar absolutamente de tudo aquilo que marca nosso passado, em lembranças que nos trazem mal-estar, desconforto, que nos trazem incômodos, onde ficamos apreensivos e amedrontados e arredios. Nós sabemos que quando chamamos por Ele, em momentos de perigo, nós sentimos um calor que nos invade ao nosso derredor. São experiências pessoais que nós fazemos. E aqueles que nos tentam atacar ficam paralisados, paralisam com a arma no ar, com algum tipo de armamento, de certa forma, no ar, tipo numa imagem congelada, porque algo os segura, algo os repreende. Quando chamamos o nome deste Deus e confiamos que Ele vai ser um escudo nos protegendo de qualquer tipo de golpe. E da mesma forma,
não só os golpes físicos, mas os golpes psicológicos, os golpes que recebemos no dia a dia de grandes ou pequenas decepções, são literalmente desviadas, são literalmente interrompidas quando a nossa confiança de uma criança, assim como ele nos pede, vai muito além de uma fé adulta. Não é uma fé pueril, é uma fé pura, é uma fé inocente, é uma fé que ultrapassa o raciocínio, a lógica, e ultrapassa, acima de tudo, o racionalismo, a dúvida. É uma fé que ultrapassa absolutamente tudo aquilo que se torna a ela um obstáculo. Ser criança, como Jesus nos pede, é ser uma ovelhinha dócil que não distancia da sua voz, não distancia da sua presença, que exala e emana o odor de bondade, de acolhimento, de carinho, onde o próprio farfalhar de suas vestes, da sua veste que chega aos pés, é um barulho familiar, é um barulho de quem se aproxima. É um sentimento que nos invade, porque sabemos que ele não nos ronda como o predador, mas o contrário. Ele nos guarda, é um sentinela, é uma atalaia, vigilante 24 horas por dia. Só chega a dormir quando o dia já vai o sol alto, quando deita na tenda no chão, exatamente para dar oportunidade a todas as ovelhas de repousarem suas cabecinhas em seu ventre, em seu corpo. Almoça junto com elas, toma refeição junto com elas e permite que elas comem também no mesmo prato. A intimidade chega a ser tanta que o pastor dá a vida por elas, é capaz de morrer por cada uma delas. É um amor tão intenso que ele nunca nega nem omite uma tosquiagem bem feita para tirar tudo aquilo que interrompe, desconforta a ovelha numa lã já crescida, atrofiada uns fios com os outros, onde os carrapichos penetram de uma tal forma, de um emaranhado tal que não saem, ou que muitas vezes a bicheira toma conta, ou muitas vezes os predadores que vão entrando como carrapatos e outros fazem com que ela sofra, fazem com que ela se sinta completamente incomodada e perde a liberdade de pastar nas pastagens verdejantes. Ele devolve a paz ao coração de cada uma. Ele chama cada uma pelo nome e elas atendem prontamente. Elas podem estar no meio de um redil, dentro de um redil, cercada de centenas de outras. Quando o seu nome é pronunciado pelo timbre da voz conhecida e familiar do seu pastor, ela fica atenta, levanta a cabeça, o olhar procura e quando encontra, vai vencendo os obstáculos até cheirar o seu proprietário. E aquele proprietário, por ver tamanha obediência, passa as mãos carinhosamente sobre a sua cabeça, sobre a sua lã, sobre o seu dorso, chamando-a carinhosamente pelo nome, e muitas vezes desce num beijo amoroso até a sua cabecinha. É assim a convivência do pastor com as ovelhas. É assim a convivência de Deus conosco. É assim a convivência do Pai conosco, e Ele, exatamente para dividir o trabalho, para dividir o ministério do amor, Ele manda seu Filho
ele simplesmente proporciona às ovelhas a presença do seu filho como se ele arrancasse o próprio coração e o inserisse no meio delas. Assim como o próprio Abraão daria vida. Se fosse preciso, ele não tiraria a vida do filho, mas ele daria a vida no lugar do filho. E o pai, ele tira o próprio coração, ele tira tudo de que ele tem dentro de si, que é o filho unigênito, amado, que é nosso irmão mais velho. E ele contempla, ele vê tudo aquilo que Jesus passa na vida terrena, as intempéries, a pobreza, o frio, ou o calor em excesso, ou não ter absolutamente, não porque não tenha disciplina, mas porque não tem onde comer, onde dormir, onde repousar. Às vezes simplesmente um casco de um navio é um doce colchão, um travesseiro, ou um gramado, ou uma areia de praia quente, de uma tarde ensolarada, o lugar de uma casa de um amigo, a casa dos seus amigos, dos seus 3 amigos, Lázaro, Maria, Lázaro, e tantos outros lugares onde ele não tinha o mínimo preconceito e ele não buscava absolutamente qualidade nas hospedarias que ele buscava, mas buscava os corações que o recebiam com ardor, como grandes anfitriões de alguém que eles sabiam que era o próprio Deus, E apenas o fato de falar e relacionar e saber identificar aquele hóspede como um hóspede que não é terreno, um hóspede que tem como pátria o próprio coração do Pai, o próprio lugar onde nós só poderemos ver quando nós morremos, impossível ver e viver no lugar onde Deus habita, porque nossa mente, nosso raciocínio, nós não conseguiríamos jamais adaptar um lugar destes se estivéssemos vivos, porque ele foge completamente da nossa realidade, da realidade nua e crua, de toda a beleza que Deus criou, de tudo aquilo que Deus criou unicamente para nos servir, porém, tudo é concreto, palpável, tudo é matéria, enquanto que o lugar que Deus mora, a moradia de Deus é absolutamente algo onde o gozo é eterno, onde o orgasmo é permanente, onde a alegria é plena e total e ultrapassa de longe nossa alegria, que é plugada simplesmente no sentimento que ora estamos e ora deixamos de estar. A paz que nós ganhamos não é simplesmente a ausência de barulho ou ausência de confusão que nós experimentamos aqui embaixo, mas é uma paz que equivale às profundidades e às profundezas de um lago calmo, de um lago sereno, onde nenhum vento é capaz de balançá-lo, mas é onde a serenidade do fundo mostra com limpidez, com clareza, com transparência, como que é a paisagem do fundo do nosso coração. E tudo isso quem nos proporciona é o próprio autor da vida, o Criador que nos trouxe do nada à existência, exatamente para vivermos essa vida e essa vida em abundância, da qual o Filho sentia tantas faltas, sentia tanta saudade. Por isso, o momento em que Jesus buscava exatamente a presença do Pai era nas noites, muitas vezes de luar, de lua cheia, ou muitas vezes nas noites sem lua, nas noites completamente escuras, mas ele buscava, ele sabia a luminosidade do caminho, a luminosidade do lugar em que eles marcavam o encontro para entabular diálogos profundos, íntimos,
onde eles trocavam carícias e saudade, mas que o tempo ainda não tinha vencido, onde as tarefas, o compromisso de Jesus ainda não havia sido cumprido, e o pai descia exatamente para confortá-lo, reconfortá-lo, assim como ele confortava e reconfortava e continua reconfortando as ovelhas perdidas, muitas vezes, de Israel, as ovelhas deste mundo que não é de Deus, onde o príncipe deste mundo domina com mão de ferro, com uma opressão diabólica terrível, porque este mundo pertence a ele. Por isso que os 3 maiores inimigos de nossa espiritualidade é a carne que é insaciável, o mundo que é fascinante e o próprio doador de tudo isso, porque ele dá com a mão e toma com as duas. O resultado do pai da mentira é sempre uma risada, uma tapiação, um engano, uma mentira, e dele nada sai de bom, ao contrário. Tudo que vem de mal vem de nós ou vem dele, porque ele é o próprio fabricante de malignidade e perversidade. É ele que nos encadeia quando nós lhe damos oportunidade, ou por um momento de distração como Eva, escuta, entabula diálogos com quem jamais deveria nem olhar. E o mundo passa olhando o tempo todo para tudo aquilo que fascina, para tudo aquilo que atrai, e esse marketing do mundo é pura e simplesmente manipulado, mostrado, e atrás dos bastidores está o pai da mentira, o enganador, aquele que promove pela mentira, promove alegrias, promove prazeres, promove riquezas, promove conforto, mas tudo não passa de armadilhas. Esse é o predador. É exatamente esse que Jesus barra. É este mesmo que Jesus afugenta com seu cajado, o seu cajado de ordem e de uma palavra que tem toda a autoridade no céu e na terra, de um bordão onde esse predador jamais chega, porque sabe que uma bordoada pode nocauteá-lo para sempre. Por isso, ele sabe temer Jesus. Ele sabe que com Jesus ele não pode medir força alguma. E nós sabemos que isso é tão verdade que quando alguém que pratica as bruxarias, as feitiçarias para cometer o mal dentro deste mundo, quando alguém maligno e que pertence a essa pátria busca-os para um trabalho exatamente para prejudicar alguém dessa categoria cristã, simplesmente aquele que faz o trabalho balança a cabeça negativamente e diz: ele é mais forte do que eu, com ele eu não posso. Ele é muito bem protegido, ele é muito bem guardado. Os demônios reconhecem tal força. Os demônios conhecem tal autoridade e por esse motivo se afastam esbaforidos, amedrontados, e ficam a espreitas mais de longe. Enquanto que este mal, onde que ele está, ele emana um odor fétido terrível, que incomoda e que queima as nossas narinas, que polui de uma forma terrível nossos pulmões espirituais. O hálito de Jesus é aquele que é um ar primaveril, é onde ele lança sobre as ovelhas um hálito de primavera, de cor, de beleza e de aromas inigualáveis, aromas celestiais,
aromas fabricados pelos anjos. É o mesmo perfume da Virgem Maria, que é a esmagadora com o próprio calcanhar de toda a cabeça satânica. Por isso, a aproximação da Virgem Maria a estes seres absolutamente negros, absolutamente sombras, absolutamente trevas, faz com que eles berram e saiam aos gritos, voltando para os seus lugares de origem. Antes era o céu junto de Deus, mas pela desobediência caíram exatamente nas cavernas, nos buracos, nos precipícios mais imundos que se existe, onde, se alguém vivo aproximar e sentir o cheiro, onde ver a paisagem, também pode e é capaz de morrer. Enquanto que com Deus é o oposto, é o antônimo, não é sinônimo. E tudo isso não é Deus que faz a escolha, porque Ele já definiu tudo desde o princípio. Ele já definiu, Ele já deu as leis, Ele já deu as ordens. Tudo isso compete a nós. Assim como o Pai, diante de nós, com as duas mãos estendidas, oferece: queres a vida ou a bênção? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? O fogo ou a água? Oxalá escolhas a bênção, oxalá escolha a água, oxalá escolha a vida, porque se tomares e quiseres o oposto do que vos ofereço, provarás a espada, isso é a morte. Por isso, desde o princípio, no próprio jardim do Éden, já havia proibições e já havia leis. E a desobediência nos levou a caminhar como peregrinos pelo vale de lágrimas que é a terra. É Deus quem nos seleciona e tira deste vale no momento em que morremos nossas almas, para levá-las para junto dele. Mas aqueles que não querem, não creem em Deus, aqueles que dizem que creem, mas não fazem nenhuma reverência, não tem nenhum santo temor a Ele, já fez a escolha, já está fazendo a escolha. E aqueles que não dizem eu escolho tal, mas que pratica a caridade, que conjuga o verbo amar, aquele que verdadeiramente ama, aquele que imita seu mestre, aquele que tem o santo temor de Deus, ele obedece na íntegra, ele também já fez a escolha. Ele também já fez a sua escolha. Por isso, nesta manhã, o que farei no dia de hoje? O que farei nesta quinta-feira? Quais são meus intentos? Quais são os meus objetivos? O que eu quero trazer e levar para as pessoas? O que eu tenho para oferecer se tenho Deus dentro de mim? Eu tenho o melhor para oferecer. Eu tenho a vida para oferecer. Eu tenho a alegria, eu tenho a felicidade, eu tenho a esperança, eu tenho a fé, eu tenho a graça, eu tenho a salvação para oferecer, porque Deus faz de nós verdadeiros veículos para que nós possamos levar para os lugares mais longínquos, para as almas mais distantes, uma porção generosa daquilo que temos dentro de nós, porque isso é a prática da caridade, é dar Deus aos outros, é dar aquilo que o outro necessita dentro da indigência e na necessidade de uma dignidade da qual Deus propôs para todos e não apenas para alguns. Por isso, que nesta manhã de hoje sejamos inteiramente santos como o Pai é santo
e deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos levar, nos mover, nos movimentar, sem resistência alguma, sem achar e julgar que perde tempo, ao contrário. Se não fizermos isso, nós desejaremos no final, no topo do nosso Calvário, voltar no tempo para fazermos exatamente tudo aquilo que eu estou lhe dizendo e lhe propondo. Será tarde demais. A hora é agora. A hora é nesse momento. Jesus tem pressa. Maria foi às pressas. Os tempos urgem. O tempo passa rápido. Nós já estamos extrapolando a metade do ano, que tudo começou ontem. E por aí afora nós vemos que o sistema está acelerado como uma câmara acelerada, onde um carrossel gira muito mais rápido, onde nós ficamos tontos, onde nós ficamos enjoados, enojados, cansados. Nós ficamos completamente doentes, estressados ao extremo, de tanto corre para aqui, corre para ali, em busca de coisas, para conquistar coisas que ficarão e se derreterão com o tempo. Enquanto que aquele que não tem essa pressa, enquanto que aquele que se ajoelha e se dobra diante do Santíssimo, enquanto que aquele balbucia palavras de criança nas Ave-Marias, nos terços e nos rosários, lentamente, porque não precisamos ter pressa. Deus não precisa de pressa. Nós é que precisamos de nos apressar em ganhar tempo para fazermos exatamente aquilo que nós deixamos e omitimos um dia. Não só para Deus, aquele que está lá em cima, mas para aqueles que estão aqui embaixo e tem pressa, tem fome, tem sede, tem carências, tem sensibilidades, tem desejos, tem sonhos, tem frustrações, tem humilhações, que precisam de colo, de afago, que precisam de carinho, de elogio, de promoções, e precisa, acima de tudo, de dar a eles aquilo que é demais lutar, o hálito da vida, a palavra de Deus cheia, plugada e recheada de esperança. É isso, ser cristão, é isso, é ser Jesus no mundo de hoje. Obrigado, Jesus. Bendito seja seu nome por tudo aquilo que o Senhor, como mestre dos mestres, nos ensinou. Queremos, Jesus, aprender e queremos agir, Senhor, segundo o vosso querer e segundo os vossos movimentos naturais quando estivesse no meio de nós. E que continua hoje aí de cima realizando aqui embaixo, principalmente nos corações de boa vontade. Por isso te entregamos o nosso dia de hoje, esta quinta-feira santa, dia de adoração, onde nós queremos, Senhor, te comungar, nos alimentar do seu corpo, do seu sangue, alma e divindade, e de cochichar nos seus ouvidos lindas e profundas poesias de amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.